Glória a Deus. Quero cumprimentar meus queridos irmãos e irmãs nessa manhã abençoadíssima com a paz do Senhor. Quero pedir a você que está conosco através da transmissão que não deixe de dar o seu like e também de compartilhar esse link com alguém que você conhece. Certamente essa lição será uma bênção para essa pessoa. Então, além de assistir, compartilhe com mais alguém. Hoje nós temos aqui para compartilhar conosco essa lição abençoada os nossos queridos professores, pastor Edevan e a professora Marcela, que daqui a pouquinho mais já vão fazer as suas considerações iniciais sobre a lição. Antes, porém, eu quero convidá-los a nós fazermos a nossa oração inicial para que o bendito Espírito Santo ilumine a nossa mente, que possamos transmitir mais do que conhecimento, possamos transmitir a vida que existe na palavra para o nosso coração, para as nossas vidas e para o nosso viver diário. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, crendo que o Senhor está conosco nessa manhã e que o Senhor há de nos abençoar. Que esta palavra que será introduzida aos teus filhos, que essas palavras que serão ditas aqui pelos teus filhos, professores, também por mim, Senhor, que sejam palavras ungidas e, sobretudo, que o teu Espírito Santo traga o discernimento e a plena consciência daquilo que realmente precisamos saber para mantermos a nossa fé incólume, para mantermos o nosso coração, Senhor meu Deus, incontaminado. Pai, em nome de Jesus, guarda as nossas vidas, a nossa mente, o nosso coração. É assim que em tudo nós oramos agradecidos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, Amém. Para as considerações iniciais dos nossos professores, pastor Edevan, falando as suas considerações iniciais sobre a nossa lição. Nós queremos saudar a igreja, pastor, A igreja dessa manhã, a Escola Bíblica Dominical é importante. A aula ela é um referencial para que a gente possa trilhar melhor através do conhecimento. Amém. Precisamos de entender o momento que nós estamos vivendo, um momento complicado. Teologias, ideologias, filosofias surgem a todo instante e a gente tem que ter, como o senhor falou com a gente, a nossa declaração de fé bem clara, a nossa ideia, o conhecimento através da palavra de Deus, que é a nossa regra de fé. Amém. Professora Marcela, suas considerações iniciais. Bom dia, paz do Senhor a todos. A lição traz para a gente a oportunidade de continuarmos aprendendo, de continuarmos crescendo em conhecimento e graça sobre a palavra de Deus. E ao longo da lição a gente vai poder verificar que faz parte daquilo que a gente já vem trilhando, de um caminho que a gente já vem trilhando acerca da figura de Jesus, acerca do Cristo. Então, é uma oportunidade de seguirmos aprendendo. Amém. Bom, a nossa lição desse trimestre, o título principal da nossa lição é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com novas aparências. A nossa lição de hoje é uma lição de continuidade. Nas lições passadas, em especial hoje a lição de número 7, a lição de número 5 e 6, nós já falamos sobre Jesus é Deus e Jesus, o Filho de Deus, é igual com o Pai. E hoje nós vamos estudar as naturezas humanas e divinas de Jesus. E na lição que vem nós vamos fechar esse assunto com o tema Jesus viveu a experiência humana. Portanto, hoje nós vamos falar das naturezas, humana e divina, aquilo que é possível entendermos. Nós vamos tentar entender um pouco algumas heresias, sem entrarmos, nós já conversamos com os professores, sem entrarmos em maiores detalhes, em pormenores, até porque são assuntos complexos, são assuntos de escolas teológicas que demandam um tempo muito maior, e o nosso tempo é exíguo. Então nós vamos, pela utilidade do tema, nós vamos estudar aquilo que nos é mais interessante. O que nos é mais interessante é entendermos que Jesus foi homem perfeito e é Deus perfeito. E com essa base nós vamos então adentrar na nossa lição. O nosso textuário encontra-se em Romanos capítulo 9, versículo 5 e diz: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. A verdade prática nos diz que Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. E nós temos a nossa leitura bíblica em classe em duas epístolas escritas por Paulo, a epístola aos Romanos
e a Epístola aos Filipenses. A Epístola aos Romanos eu vou pedir à professora Marcela que leia o texto, é no capítulo 1, versos de 1 a 4, e a Epístola aos Filipenses é o capítulo 2, versos de 5 a 11, um texto que eu particularmente gosto muito, já preguei algumas vezes sobre ele, cito nas mensagens, eu gosto muito desse texto que fala muito e muito claramente sobre a natureza do nosso Senhor Jesus Cristo. Por gentileza, professora. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Observe que, por mais que a lição, e nós temos todo o respeito pelos comentaristas, são homens de Deus abençoados, assim como os pregadores que nós conhecemos, mas a Bíblia é a nossa regra de fé. E a própria palavra já nos traz, já elucida o caso. O próprio Paulo, escrevendo aqui aos Romanos, pastor Devan, ele diz: o qual havia antes prometido pelos seus santos profetas nas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Já está falando da primeira natureza. Sim. E aí a gente, quando lembra acerca dos profetas, a gente pode recorrer àquele texto em Isaías 9:6, acerca de Isaías, a profecia de Isaías dizendo, virá. E aí, quando a gente lê aqui, se retomamos esse texto de Isaías, fica muito claro para nós essa natureza humana. Sim, sim. E aí ele diz depois, ele fala da natureza humana, pastor, e depois ele diz assim: declarado Filho de Deus em poder. Ou seja, é a natureza humana, mas tem a natureza divina. E a gente precisa entender algo. Já foi citado nas outras lições, mas é importante a gente estar sempre lembrando. Eu, por exemplo, sou o primogênito do meu pai, eu sou o primeiro. Mas eu não sou o único. Sim. Meu pai teve outro filho, meu irmão, nós somos em 2. E a Bíblia chama Jesus de unigênito de Deus. Ele é o único de Deus. Nós somos filhos por causa de Jesus na adoção, né? E aí o apóstolo Paulo, em outro texto sagrado, ele diz que ele é o primogênito dentre os mortos. Aí ele está falando do sacrifício e dos efeitos do sacrifício. Mas em relação à filiação, Jesus é o unigênito, ou seja, é o único que tem a natureza. A natureza de Deus nós só encontramos em Jesus. E a natureza de Jesus está sendo aplicada à nossa natureza. Por isso o apóstolo João diz: amados, ainda não nos é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque como ele é, exatamente, perfeitamente como ele é, nós o veremos. Amém. Então ele está falando dessa natureza que hoje nos é impossível, porque nós temos, e ao longo da lição nós vamos estudar um pouco mais sobre isso, inclusive exemplificando a perfeição da natureza, a quem tem a dificuldade de entender isso, e aí nós até caminhamos, não respeitando muito aquelas, e eu sempre falo, professora, que eu estou com uma professora, literalmente, né, ela é professora mesmo, secular, né, eu não sou muito pedagógico, né, eu deveria respeitar aqui todo o corpo da lição, mas algumas vezes me ocorrem algumas situações, e hoje eu penso, né, o próprio texto ele já vai nos fornecendo material para que a gente vá abençoando a vida dos irmãos. Sim. Para que os irmãos entendam o assunto. E a estrutura pedagógica para o ensino, a estrutura pretendida para nós seguirmos, ela sempre deve ser flexível. Mesmo quando nós estamos falando de ensino secular, nós podemos fazer um roteiro prévio, mas nós não podemos prever aquilo que nós vamos encontrar lá na sala. Sim. E da mesma forma, aqui o primeiro lugar é Deus, é o Espírito Santo. Então, se Ele nos traz algo, isso de alguma maneira precisa ser apresentado para os irmãos, para a edificação dos irmãos. Glória a Deus, então estou absolvido. Não era pretensão de fazer um julgamento. Amém. Não, muito obrigado. Realmente me ajudou bastante, porque eu sempre falo,
eu tenho sempre muita preocupação com a minha pedagogia. Eu falo, puxa, às vezes eu fico muito animado com o assunto e eu fujo um pouco às regras. Mas eu entendo que o propósito é maior que o meio, né? O meio utilizado é sempre menor do que o propósito. Qual é o propósito? O que nós pretendemos atingir? Nós pretendemos atingir o coração dos irmãos, o seu coração. Que você entenda nessa manhã. E nós estamos falando aqui, pastor, para crentes. Sim. Crentes que creem em Jesus. Quem assiste a Escola Bíblica Dominical? É crente. E eu vou te falar, crente bom, crente que gosta da Bíblia. Né? Não é crente que está aí preguiçoso, que de vez em quando tem aquele contato. Não, crente que gosta de ter contato com a Bíblia. Então vamos para mais Bíblia, Filipenses capítulo 2. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Eu tinha conversado com os professores e a gente estava conversando nos bastidores, como a gente fala, e eu leciono teologia sistemática já há alguns anos. Não vou falar quantos não, mas são décadas já. Né? E tentar explicar a natureza de Deus é no mínimo, uma tentativa tola. Tentar nomear. O que nós, como professores, muitas vezes fazemos é tentar seguir um script que seja minimamente lógico para que a nossa fé seja fortalecida. Mas, olha, aqui nós vamos estudar... E aqui o assunto de hoje, pastor, professora, o assunto de hoje ele é muito amplo, porque o apóstolo aqui ele está dizendo assim, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, sendo em forma de Deus. Então ele está falando natureza divina. Não teve por usurpação, não se envaideceu, não acreditou que era a hora, direitos, né? não tomou para si o que lhe era de direito, Sim. mas esvaziou-se ou aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma, olha aqui, forma de Deus, forma de servo, duas formas. Paulo, então, é muito claro. Para mim está límpido, está cristalino. Existem heresias, Sabe o que acontece muitas vezes na teologia? Algumas pessoas até começam a estudá-la com um coração muito sincero. De conhecer a Deus, né? Querem conhecer a Deus, mas começam a se aprofundar. E eu tenho um conselho do Martin Lloyd que eu sempre replico para a igreja, e ele disse, e isso ficou gravado no meu coração. Tenha cuidado. Se o diabo não puder te tentar pelos seus fracassos, certamente ele o fará nas suas virtudes. E às vezes a gente começa a estudar, e a gente começa a entender algumas coisas, ou achar que está entendendo, ou achar que está descobrindo uma mina nova, e aí a gente quer compartilhar aquilo, e muitas vezes a gente não conseguiu entender que era apenas um entendimento humano, e nem sempre bate e condiz com a verdade. Então, o que Paulo está dizendo aqui, para mim, é muito claro. Jesus era Deus 100%, mas tomou uma decisão. Não vou usar minhas prerrogativas. Aniquilou-se a si mesmo. Encontrado na forma humana. Então, Jesus é 100% homem. Aí ele não para nessa forma humana, porque ser humano Adão também era. Abraão também foi. Davi também foi. Os profetas também foram. E eu citei os bons, mas Caim também foi. E outros tantos ruins também foram humanos. Então não era suficiente apenas que ele se encontrasse na forma humana. E aí ele diz,
Mas sendo achado na forma de homem, ou forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até morte e morte de cruz. Ou seja, ele aniquila-se, toma a forma de servo, semelhante aos homens, ele se humilha, ou seja, ele deixa as suas prerrogativas de lado para obedecer integralmente o castigo que era nosso. Sim. Ele faz por nós aquilo que nós não poderíamos fazer. E aí nós estamos repetindo as outras aulas? Não, na verdade nós estamos reprisando. Eu usei a mesma expressão com um sinônimo. A gente, na verdade, está repetindo, mas a repetição traz o conhecimento. E aí, alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade, até porque senão eu fico falando sozinho. A repetição, nesse caso, eu entendo ela como muito benéfica pelo seguinte: como a gente já vem de 3 lições anteriores, discutindo um assunto que é interligado, retomar, relembrar esses assuntos que foram ponderados, sobretudo no aspecto das heresias, entender que nós estamos falando de pensamento humano e entender que Jesus, ao se fazer servo, quando o apóstolo Paulo traz para nós o texto dizendo, servo, é para que eu e você, quem está em casa, lembre, nós somos servos. Se ele, tendo a natureza divina, se colocou na condição de servo, obedeceu ao Pai, eu preciso, enquanto crente, me pôr na posição de servo, seguir de acordo com aquilo que a palavra de Deus me orienta. Entender, discutir aquilo que nós já havíamos conversado anteriormente, eu venho reafirmando isso nas oportunidades que tive na sala com as irmãs. Entender acerca das heresias é benéfico, não é problema. Todavia, vou repetir uma fala que havia feito, não é o nosso conhecimento acerca delas que nos conduzirá ao céu. Sim. A promessa do Senhor não se refere àquilo que eu tenho de conhecimento sobre qualquer tema, diz respeito àquilo daquilo que é referente ao sacrifício de Cristo. O que Jesus fez por nós. Exatamente. Eu preciso entender que, por mais que eu saiba, se me permita utilizar na sua fala, eu preciso entender que, por mais que eu saiba, por mais que eu tenha, por mais que eu faça, isso não me é suficiente. O que me é suficiente é entender que tudo que eu faço é incompleto, porque o que ele fez por mim supera qualquer coisa que qualquer um de nós, ou somando todas as nossas ações juntas, possamos fazer em todas as épocas da história. E aí nós vamos observar algo que é lindo, pastor. Alguém que ocupa a nossa natureza para fazer o que nós deveríamos ter feito, porque Adão foi criado para fazer assim. Adão foi criado para se relacionar com o Pai, com Deus, o seu Criador, como Jesus se relacionava. E ele até faz isso por um período de tempo. Só que chega um tempo em que ele abandona a Deus, ele vira as costas para Deus, e aí o profeta Isaías diz que os ouvidos do Senhor continuam abertos, os olhos do Senhor continuam abertos, os ouvidos do Senhor continuam atentos, e os braços do Senhor continuam abertos. Mas as nossas iniquidades, ou seja, nossa natureza, se interpõe entre nós e a misericórdia do Senhor. Então, tomando a fala da professora, entender as heresias é bom, não para confronto. O pastor até estava falando algo que é muito importante, não é, pastor? É muito importante. Mas eu estou estudando agora a teologia, e agora eu conheci as heresias, e aí você se depara com alguém. Se você for confrontá-lo, no máximo que você pode conseguir é uma vitória intelectual. Vitórias intelectuais, como a professora falou, não salva. Não. Porque quem se sente derrotado intelectualmente, religiosamente, não abre o coração para a verdade. Os mestres legalistas, eles não conseguiram entender que Jesus estava ensinando vida. Eles se sentiam derrotados, porque era muito claro para eles que Jesus ensinava melhor que eles. Porque Jesus acumulava multidões, e eles precisavam que a lei forçasse as pessoas a irem até ele. Verdade. Tanto que o evangelista Mateus, ele vai citar no capítulo 7, quando ele encerra o sermão, ele encerra a descrição do sermão da montanha, ele diz assim:
E as multidões estavam maravilhadas com as suas palavras, porque ele as ensinava com autoridade e não como os escribas e fariseus. Ou seja, estava muito claro. Então, quando você vence o argumento de alguém, o argumento teológico, o argumento religioso de alguém, você só venceu a pessoa. Mas a Bíblia diz que quem convence o homem não são os argumentos humanos. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Verdade. Então, a lição que nós estamos estudando não é para que você vença alguém, é para que você não caia nas ciladas que porventura sejam lançadas à sua frente. Ah, quando alguém disser, não, mas olha, não era bem assim, né? Não é assim igual o seu pastor está falando. Aí você sabe, não, a Bíblia disse isso. Não é o comentarista, não é importante o que o pastor Sidney acha. Com todo respeito, não é importante o que o pastor Idevan pregou. Claro. O que é importante é o que a Bíblia diz, e aí se o pastor pregou exatamente o que a Bíblia diz, aí é importante. Não porque ele falou, Inventou uma teoria não nova, porque né? eu falei, mas porque a Bíblia disse. E a Bíblia está dizendo que Jesus tinha a forma divina e tinha a forma humana. E na forma humana ele se enquadra na condição de servo, e não um servo qualquer, não um servo rebelde. Ele é um servo obediente, até a morte, se sujeitando à morte, e morte de cruz. Mas vai encerrar dizendo, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos para a nossa introdução, que está escrita na lição, né? Mas a gente já introduziu a lição, e eu penso que a gente vai caminhando melhor até por esse caminho, sim. pastor. Lembrando que a introdução, pessoalmente, professor e pastor, é uma controvérsia dos anos de 325, 381, 451, Lá atrás. depois de Cristo. Sim. São controvérsias, são teorias que nascem no meio dos entendidos, né, sobre essa verdade. Jesus humano, Jesus Deus. São pelo menos 16 séculos. E aí é uma outra... Obrigado, pastor, até por isso. Os concílios, eles são necessários. Eram reuniões para que assuntos que estavam virando controvérsia, e mais uma vez voltando... Irmãos, eu tenho certeza absoluta, eu posso afirmar pela palavra de Deus que o intuito do Evangelho nunca foi causar debates. Nunca, não é isso. Jesus, ele sempre utilizou a argumentação de Jesus. Nós vamos observar que a argumentação de Paulo é uma argumentação um pouco mais complexa. O próprio apóstolo Pedro diz que nosso irmão Paulo, às vezes, é até difícil de ser entendido. Né? Mas quando a gente vai olhar para o mestre dos mestres, Jesus, ele ensinando, ele usa elementos tão simples. Porque a ideia dele era, não quero complicar. Porque complicados vocês já são por natureza. Nós já somos complicados. E ainda que o interesse da Bíblia fosse descomplicar, os concílios, eles nascem da necessidade de descomplicar. Porque alguns começam a enveredar por alguns assuntos e começam a levantar questões que são... fora do contexto. Texto fora do contexto, questões polêmicas. Isso. Então, assim, meus irmãos, nós decidimos aqui, você tem a sua revista, você dá uma olhada, você dá uma lida, mas nós decidimos aqui, nós vamos fazer os comentários que são necessários ao nosso crescimento espiritual e à nossa salvação. Então, diz assim a introdução, uma vez estabelecida definitivamente a cristologia em Nicéia, né, a natureza de Cristo, surgem novas especulações teológicas em torno da natureza de Cristo, humana e divina. Essas controvérsias deram origem ao Concílio de Calcedônia, hoje um bairro de Istambul, na Turquia. A presente lição é sobre o nestorianismo e sobre o monofisismo. A gente tem que ler até, como dizem, né, pausadamente, carreirinha, né? Monofisismo. Dois pensamentos considerados heréticos, tratados no Concílio da Calcedônia. Então, a Bíblia, ela é muito clara quando ela fala da natureza. E aí, como eu já disse lá atrás, numa pré-introdução, às vezes alguns homens, até com boa intenção, começam a estudar e vão se aprofundando, e vão criando teorias sobre o assunto, e vão enraizando as teorias. E aí outros, às vezes, lançam o debate. Sim. E esse debate, muitas vezes, vai gerar o quê? Um vencedor e um derrotado. Uma outra
tendência. Uma outra linha. Outra E linha aí, de quando pensamento surge a partir do um debate. vencedor e um derrotado, a gente já tem um problema. E aí surgem os sofismas, surgem os problemas que são criados na igreja. Fiquem à vontade para comentar. A gente pode pensar, como o pastor Edevan já citou aí os concílios, e aí a gente tem de 325 até lá em 451, o concílio de Nicéia, o concílio da Calcedônia, e entre esses dois concílios a gente tem o concílio de Éfeso, né, lá em, se não me 431. Então, nós temos esses 3 concílios. O que é relevante a gente lembrar aqui? Esses homens que geram essas discussões, que são discussões teológicas, esses concílios eles vêm para aplacar essas discussões, têm o objetivo de trazer clareza à prática religiosa, trazer clareza à igreja do período, mas a gente tem que lembrar que é a igreja dos primeiros séculos. É uma igreja que, no governo de Constantino, aqui em 325, quando ele conclama, faz o concílio de Nicéia, a gente tem esse concílio sendo presidido pelo imperador romano. Então, é para trazer clareza, tratar essas discussões. E esses homens dentro da igreja, eles têm, existe uma igreja diretamente ligada ao Estado, por isso a intervenção do Estado. Para nós, o que a gente precisa tirar de aprendizado? Que esses concílios, eles buscaram reafirmar verdades que para nós são válidas até hoje. Nossa fé, ela é pautada no credo de Nicéia, é pautada no credo de Nicéia. E as heresias que são tratadas aqui, elas são tratadas para benefício da igreja, para corrigir excessos, corrigir problemas que haviam na igreja. Daí a importância de nós conhecermos um pouco para quando, como o pastor já havia citado, quando nos deparamos com falas, com proposições que não estão de acordo com a Bíblia, nós podermos olhar e falar, não, isso não está de acordo com a Bíblia. Hoje, por exemplo, com o surgimento de inúmeras denominações, inúmeras igrejas, é muito simples hoje alguém abrir uma porta e criar um espaço e ele arrebanhar um grupo de pessoas. Sim. E aí ele vai ensinar a Bíblia a partir de sua vertente. Por isso é muito importante, nós temos a nossa denominação, e quem me conhece sabe que eu não sou um denominacionalista, ou seja, eu não gosto de levantar bandeiras, sejam de A, B ou C. Por quê? Porque todas as bandeiras, elas possuem coisas muito positivas. Por exemplo, nós somos assembleanos e temos orgulho. Nossa denominação é uma denominação organizada, nós temos um princípio. Por exemplo, eu trouxe hoje aqui a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. É um livro que eu sempre aconselho os irmãos a ler. Por quê? Porque é o nosso concílio. Não é você tem que fazer isso, mas é uma forma de aclarar para aquele que conhece bem a Bíblia e para o neófito, para aquele novato, para aquele que está chegando. Quais são as nossas regras de fé e conduta? Eu leio a Bíblia, mas eu não consigo entender. Os assuntos, às vezes, são esparsos, e eles são esparsos mesmo. E aí, onde é que eu vou encontrar? Por exemplo, na nossa denominação, nós temos um conselho, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Eu vou, inclusive, daqui a pouco mais, eu vou ler duas falas da nossa declaração sobre a natureza de Jesus. E aí, quando a gente vê isso, a gente vê que qual é a principal necessidade e função? Você está conversando com alguém, a pessoa fala assim, olha, hoje Jesus é Deus. Mas quando esteve aqui, meu pastor falou, eu estou citando hipoteticamente, você se depara com essa situação. Minha igreja é uma bênção, meu pastor falou que quando Jesus estava entre nós, eu estou só citando um exemplo, tá, irmãos? Não ouvi isso de ninguém, eu estou só dando um exemplo que é muito possível. Quando Jesus esteve entre nós, ele não era Deus. Ele ganhou a condição de Deus quando ele venceu a morte. Isso é verdade ou é heresia? Isso é heresia. Heresia, porque a Bíblia diz, porque o menino nos nasceu e o filho se nos deu, o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Lá na manjedoura, Jesus é adorado pelos anjos, ele é Deus. O homem
100%, o Deus 100%. Então, eu só dei um exemplo. Aí você que ouve essa heresia e é aluno da escola dominical, você vai falar assim, não vou nem entrar no debate. Falar, tá, vamos ler esse versículo aqui, vamos ver se você entende melhor. Mas não discuta também não, tá, irmão? É só para conhecermos a razão da fé que há no nosso coração. Verdade. Uhum. O primeiro tópico vai falar sobre o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Pode ler, pastor, e já fica à vontade se quiser fazer algum comentário sobre o primeiro ponto. Descendência de Davi segundo a carne. Romanos capítulo 1, versículo 3. O apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana de carne e ossos que vivia entre o povo de Israel. A sua linhagem está registrada na introdução do Evangelho de Mateus e no capítulo 3 de Lucas. Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo, conforme Mateus capítulo 1, versículo 20, Lucas capítulo 1, versículo 35. Aí está o elo humano divino, as duas naturezas do Senhor Jesus. Eu até separei aqui Mateus capítulo 1, onde fala sobre a genealogia de Jesus, né? Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Deus, filho de Davi, filho de Abraão, onde narra toda a genealogia, as gerações de Abraão a Jesus. Isso é muito importante, irmãos, porque isso prova a natureza humana, né, mas profética também. Sim. Profética, porque não nasceu do nada. Sim. Quando nós falamos de Jesus, nós estamos falando de algo profetizado desde da queda do Éden. Nós estamos falando de alguém profetizado que iria esmagar da semente da mulher vai nascer Isso. Que esmagará a cabeça da serpente. E aí eu preciso de fundamento. Como você que é professor, a gente que, né, trabalha na área de segurança, eu preciso de fundamento para me basear. E a Bíblia ela traz um fundamento, uma constituição de que esse Jesus que nós cremos, ele tem início, meio e o fim, que é a eternidade, juntamente conosco, que é para sempre. Sim. Estaremos para sempre com ele. Mas nós cremos em algo que não foi criado ao sabor do homem. Veio profeticamente, olha, vai esmagar a cabeça. Olha, o sangue do cordeiro na saída de Israel, né, ter passado pelas portas. A derrubada dos muros de Jericó, quando o fio de escarlate é colocado sobre o fio. Isaías, como a professora falou aqui, profetizando. Vem Mateus. Então, o ensino bíblico dessa natureza, para nós, ela é muito segura, porque nós temos, assim, base bíblica, profética, de segurança, não é algo criado aleatoriamente, né? E o interessante é que Deus, sendo Deus, ele poderia simplesmente passar a existir entre os homens. Isso. Uhum. E surgiu Jesus falando no meio da multidão. Surgiu de onde? Isso aí. Né? Eu estou dizendo que foi assim, não, tá? Preste atenção, sem recortes. Tá? Eu estou dizendo que poderia ser assim, mas Deus decide. Quando nós olhamos, e aí vamos só um pouquinho de filosofia e teologia bíblica. Quando Deus cria o ser humano, a matéria da qual é criado o ser humano é o pó da terra. Então, o ser humano é criado de uma matéria palpável. Mas o que cria o pó da terra é a palavra da existência de Deus. Então, toda palavra de existência é eterna. Então, tudo que foi criado tem natureza de eternidade porque vem de Deus. Sim. Então, é por isso que João, olha que lindo, capítulo 1, pode ler para a gente? Capítulo 1 do Evangelho de Jesus, escrito por João. No princípio era o verbo. Lê. É música aos ouvidos de um crente. No princípio era o verbo, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Opa, peraí. Todas as coisas foram feitas por ele. Pastor Idevan, abre para a gente Gênesis capítulo 3, a criação do homem. Não, vamos ver aqui. No capítulo 1, né? Vamos no primeiro ali mesmo. Capítulo 1, Gênesis. Versículo 26, né? Uhum. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Capítulo 2, versículo 7 agora. Fala, aí é de forma geral, mas agora ele vai falar especificamente. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E soprou o Senhor, e formou o Senhor Deus do pó da terra o homem. A professora leu João, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então a matéria de Adão, eu costumo usar uma expressão no seminário, eu estou dando até um spoiler, né, porque eu vou iniciar nas aulas inaugurais, né, e Jesus não parece com Adão, Adão parece com Jesus. Jesus não parece com Adão, Adão parece com Jesus, porque ele é pré-existente. Então, quando Deus, a Trindade, decide, façamos essa natureza, é a natureza que Deus decide na eternidade que ele tem em Jesus. O Deus, Cristo, Filho, decide, é assim que eu quero nascer, vamos fazer assim. O elo humano, ele, você falou, o elo, né? Isso. É esse elo que aí, faltava ele decide a forma é essa. Vamos fazer Adão, e vamos deixar ele tomar as decisões dele. Daqui a pouco eu vou lá, e aí eu vou mostrar como é que faz para o meu filho. Por enquanto, ele tem a nossa natureza, que na verdade é dele desde o princípio, porque tudo é dele. O salmista diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo o que nele habita, tudo é de Deus. Mas vai chegar um tempo em que nós seremos convidados para termos a natureza de Deus. É por isso que Jesus vem e toma a nossa natureza, para nos explicar aqui qual é o seu plano de eternidade, para nós atingirmos essa condição lá na eternidade. Então, aqui, quando o pastor falou com muita propriedade, né, a genealogia está mostrando aí, que coisa linda. E a gente, eu pensei até que a gente já está com o horário bem adiantado. Vamos avançar. Amém. Ponto 2, declarado o Filho de Deus em poder. Pode ler para a gente? Essa expressão indica a divindade de Jesus, e isso é reforçado logo em seguida pelas palavras Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais adiante, Paulo, ao descrever os privilégios que Deus concedeu a Israel, como a adoção de filhos e a glória e os concertos e a lei e o culto e as promessas, o apóstolo conclui, dos quais são pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9, 5. O Senhor Jesus é um judeu, descendente de Israel, e ao mesmo tempo é o Deus bendito eternamente. Esse aí é o versículo 9, Romanos capítulo 9, versículo 5. Versículo 9 e 5. Isso. O Senhor Jesus é um judeu, descendente de Israel. Isso, 9 e 5. Ele diz aqui, os quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 9, versículo 5, isso. Confirmando o que a irmã acabou de ler aqui, professora. Que mais uma vez, relembrando as lições anteriores, quando nós estivemos estudando Jesus é Deus. Na lição, a gente trabalhou os atributos de Deus, onisciência, onipresença, onipotência, e aí a gente retoma isso, puxando lá na memória, para que a gente consiga fazer essa linha de construção do conhecimento daquilo que a gente vem aprendendo por Sim. meio da revista e da palavra de Deus. O terceiro ponto, ele vai falar sobre o que Paulo escreve aos Filipenses, em especial nos versículos 5 e 6,
E ele fala que o apóstolo está sendo muito claro no ensino das naturezas humanas e divinas em uma só pessoa. Sendo em forma de Deus, essa passagem é parte, eu já estou mais no finalzinho do que diz, essa passagem é parte de um provável hino, provável, né? Isso aí não é uma especulação teológica, que os primeiros cristãos cantavam nos cultos, e o apóstolo Paulo a inseriu nessa epístola aos Filipenses. O termo grego morfê, forma, usado pelo apóstolo Paulo, sendo em forma de Deus, indica essência imutável. Portanto, ele jamais deixou de ser Deus. Ué. Então, assim, ele tem a natureza humana, em si, e ele precisa viver nessa natureza humana para não ser uma farsa, porque ele precisa pagar, porque há uma sentença declarada desde o Éden. O mais importante, até me perdoe o comentarista, o mais importante de que nós entendemos os entendimentos incorretos, as heresias, é nós entendermos o seguinte: existe uma natureza humana. E por que essa natureza humana existe? Porque lá no Éden, nossos pais, todos nós, vamos usar essa ideia. Eu no lugar de Adão, você no lugar de Adão, você no lugar de Adão, você que está nos assistindo no lugar de Adão, todos nós, sem exceção, se não naquele momento, em qualquer outro, todos nós iríamos nos desviar, por causa da nossa falibilidade, porque nós não teríamos essa competência. Aí vem Jesus, Deus, o Verbo, e encarna. Ele toma a forma humana. E aí ele entende o ser humano com as suas limitações. E ao mesmo tempo é Deus. Aí você vai tentar, professor, pastor, mas isso é bem difícil de entender. Eu vou te falar, não é bem difícil de entender. Isso é quase impossível de entender. Eu costumo falar nas aulas de teologia, professor, pastor, que existem coisas que nós até especulamos aqui dentro das nossas teologias, mas nós vamos ficar numa fila na eternidade aprendendo. Vem cá, você quase entendeu a primeira letra ou a primeira página dessa história. Vem cá que agora eu vou te explicar como é que é isso de fato. Mas o que nós entendemos, aí que é o maravilhoso da palavra, já nos é suficiente para a gente manter a alegria e a convicção da salvação. Por isso o salmista ora quando peca, depois de pecar ele ora assim: não retire de mim o teu Espírito Santo e torna a dar-me a alegria da tua salvação. A alegria da salvação do salmista não consistia no reino, não consistia no seu poder bélico, não consistia no seu palácio, não consistia no seu plano de construir um templo, que nem lhe foi permitido. A alegria da salvação consistia em ele entender quem é como o nosso Deus, que o céu não lhe pode comportar e ao mesmo tempo ele tem prazer em se relacionar conosco. É isso que nós precisamos entender nessa manhã. E aí o segundo tópico, ao meu ver, o tópico um tanto mais técnico, e nós vamos fazer algumas abordagens para então fazermos a conclusão. Ele vai falar sobre as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. O nestorianismo, né? Quem foi Nestório? Pode ler para a gente, professor? Quem foi Nestório? Ele foi um bispo de Constantinopla entre 428 e 431 depois de Cristo. Nestório discordava do título dado a Maria, defendido por Cirilo de Alexandria. Viveu provavelmente entre 376 e 444. Título esse, Mãe de Deus. Em grego, não vou conseguir pronunciar. Theotokos. Literalmente, portadora de Deus. Ele sugeriu receptora de Deus, ou mãe de Cristo. Sim, Maria é mãe do Jesus humano. Mateus 2:11. João 13, 14 e 20 e 21. E não mãe de Deus, visto que Deus é eterno. Salmos
92, 93, 2, Isaías 40, 28. A expressão adotada por Cirilo era uma contradição em si mesma. Embora a posição de Nestório fosse bíblica e teologicamente correta, a popularidade do termo Mãe de Deus de Cirilo impediu o êxito do termo e da explicação de Nestório. A preocupação dele era menos com a mariolatria e mais com as ideias do arianismo. Então, o que a gente precisa entender aqui e o que nos é mais importante já no segundo ponto, inclusive eu já vou ler para a gente já seguir, a gente já fecha esse assunto, pastor, com os comentários de vocês. Nestório defendia a formulação dos pais nicenos, a divindade de Cristo e a humanidade definida do credo niceno constantinopolitano, em 381. Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. E aí há um equívoco. As naturezas humanas e divinas de Jesus eram naturezas e não duas pessoas. Cristo homem e Cristo Deus habitavam a mesma pessoa. Professor, pastor, isso é difícil de conceber. Sim, mas nem tudo, aliás, as coisas difíceis de conceber também são realidades. Vide os exemplos. Os astrofísicos hoje estudam as estrelas, as galáxias. Outro dia eu gosto muito desses assuntos, eu estava vendo um astrofísico, inclusive brasileiro, falando sobre os buracos negros. E chegou uma pergunta muito difícil, ele falou assim, olha, a nossa concepção científica não consegue. O máximo que a gente consegue fazer é especular. Pois bem, tomando esse exemplo e essa fala desse cientista, para não nos acusarem de sermos apenas teólogos, vamos usar a ciência. Bom, ainda que seja algo difícil de explicar, algo difícil de conceber, é uma realidade. É uma realidade. Então, explicar a natureza humana e divina de Jesus não é algo fácil de se fazer. O teólogo que disser, não, é muito simples, aqui você separa aqui assim, aqui é assado, vai estar, no mínimo, mostrando uma teologia simplista, porque é muito mais profundo que isso. Eu quero compartilhar aqui como eu enxergo isso. Bom, primeiro a gente vê a concepção de Jesus é única. Todos nós nascemos de uma conjunção dos nossos pais. Uma relação entre nosso pai e a nossa mãe biológicos. Jesus nasce de uma concepção miraculosa. Deus, ele desce na natureza humana e ele concebe numa virgem um filho. Então ele toma, sabe-se lá como, explique-se lá como, porque nem a medicina poderia explicar isso, mas Deus não está adstrito às nossas expectativas ou aos nossos ensinamentos. Então ele vai e ele é concebido. E a concepção, o mais lindo disso tudo é que a concepção de Jesus se dá por ele mesmo, porque o Espírito, que é Deus, é uma pessoa, e ele concebe o Verbo, para que o Verbo encarne. Eles são pessoas distintas, mas ao mesmo tempo são uma única pessoa, num outro assunto que ainda será abordado um pouco mais à frente nas nossas lições bíblicas. Então, o equívoco dessa doutrina é o equívoco que eu penso que a gente já pode avançar. Sim, de Sim. acreditar que são dois personagens. O Jesus histórico, ele é um personagem, e o Verbo, ele está ali. É como se, me fugiu a expressão aqui, mas é como se, em outras crenças religiosas, baixasse alguém no homem Jesus. E não é assim, isso é heresia.
Não tem um Deus que entra num homem, tem um Deus que se humaniza. E é bem diferente isso. E a gente pode observar que quando a revista traz para a gente aqui o pensamento de Nestório, dizendo eram duas pessoas, a gente pode retomar um pouquinho atrás na leitura em classe, no texto de Filipenses, que já foi lido e explanado pelo pastor, que deixa isso muito claro. Então, assim, a gente não, por mais que seja dificultoso você visualizar, tornar isso, de certa maneira, palpável ao entendimento humano, o texto bíblico, ele traz, eu diria, de uma maneira com um pouco de ousadia, de uma maneira até mais simples, para nós compreendermos aquilo que dentro daquilo que a revista traz, o texto através do apóstolo. O texto é mais simples. E olha que como a escrita de Paulo é um pouco mais trabalhosa de ser compreendida. Sim. Mas o texto de Filipenses já nos traz isso de uma forma muito mais palpável, muito mais fácil de ser compreendida e, obviamente, a gente precisa de um tempo de dedicação para compreender, né? Sim, mas então, retomar, comecei a interromper o pastor um pouquinho, comecei a assistir, não estou entendendo, o benéfico do vídeo é que eu posso ir lá, retornar de um certo ponto e prosseguir novamente. Lembrando que são teorias, né, pastor? São teorias. Então, datadas de 3, 4 séculos depois de Cristo. Sim. Pessoas pensando o que poderia mudar de acordo com a mentalidade. E que mesmo dentro da antiguidade, perdão, interrompeu. E que mesmo dentro da antiguidade, esse pensamento foi combatido. Isso aí. Então, nós estamos conhecendo ele, mas ele foi combatido. E o que a gente precisa entender também, que você abordou com muita propriedade, é que já havia uma intervenção da Igreja-Estado. Sim. Já havia, o Império Romano já havia tomado, né, já havia avocado para si essa condição. Então, assim, já existem outras tantas intervenções. E, por isso, a lisura do ensinamento começa a ser atacado. E aí, os pensadores começam a querer, e aí me permita conjecturar, começam a querer brilhar muito, talvez até para chamar a atenção do império, para chamar a atenção, né, porque os mais brilhantes aqui nessa vida acabam ocupando os lugares de maior destaque. Uhum. Mas aqueles que querem ser muitas vezes os mais brilhantes podem incorrer nas armadilhas das heresias. E aí vai o nosso conselho. Cuidado, ensine o simples, pregue a palavra da forma mais simples. Siga o exemplo de Jesus. Quando for dar um exemplo, procure dar o exemplo para que todos possam entender. E esses pensamentos, como foi dito, eles são datados, e a gente leva em consideração um ponto que são pensamentos datados, foram tratados, e eles estão espalhados ao longo do Império. Hoje, quando nós assistimos um vídeo em qualquer canal na internet, o vídeo pode se tornar viralizar na linguagem dos jovens aí, Sim, em questão de minutos. Aqui nós estamos num contexto em que a informação, ela não transitava da maneira com que nós temos acesso hoje. Então, quando a igreja, os bispos mais de posições mais proeminentes tinham acesso àquilo que estava acontecendo em algumas localidades, isso já havia tomado uma proporção um pouco maior e, por isso, precisava-se de uma intervenção mais séria. Isso não era discutido na classe baixa, era discutido no clero, lá em cima, onde aqui embaixo não tinha acesso a ensino. Exatamente. Até porque olha, agora a discussão ficou bem legal, né? Até porque quando se chegava, quando Jesus ele institui a igreja cresce nas classes mais simples, não é? Ele chama pescadores, ele chama muito poucos dos discípulos de Jesus, muito poucos dos discípulos de Jesus eram pessoas influentes. Alguns acredito que 1 ou 2 tinham um pouco mais de influência, né? Mateus o publicano, alguém que tinha um pouco mais de conteúdo, mas a maioria deles eram pessoas muito simples. E a igreja, no seu nascedouro, a igreja apostólica ali do primeiro século, ela é toda datada, ela é toda dirigida, ela é toda conduzida por homens de uma fé e um caráter muito ilibado e uma teologia muito simples. Afora Paulo,
e os seus pares, né? A igreja que havia em Antioquia, nessa igreja havia muitos mestres e doutores. Mas a igreja apostólica, por si só, as colunas da igreja, eram pessoas ainda mais simples, teologicamente falando. Mas os séculos vão passando, e aí a gente vai para um outro campo histórico, mas que é importante os irmãos entenderem, a igreja e Estado começa a assumir o poder. E aí, aqueles assuntos que eram comuns a todos e que todos pautavam, e o pastor, muito obrigado, pastor, por lembrar-nos disso, né? Aqueles assuntos que eram pautados por todos, começam a ser pautados de novo lá na elite. Isso é um perigo. Quando a gente começa a querer... É claro, irmãos, que, por exemplo, quando os nossos conselhos eclesiásticos eles se reúnem para tratar um determinado assunto que é um pouco mais polêmico, isso é benéfico. Mas, naquela época, o acesso era muito limitado. Então, percorrer o caminho era muito longo também. Tem muitos aspectos históricos envolvidos nisso, né? Até mesmo a questão do acesso ao conhecimento, acesso às letras, né? a escrita, e essas não eram discussões na língua portuguesa como nós falamos hoje, eram discussões em linguagens que... Romana, hebraica, grega, todo mundo ali junto, discutindo uma teoria pró ou contra, né? O domínio do grego, do latim... Era algo que era de um grupo... Uma classe muito seleta. Sim. E agora nós vamos para a segunda heresia, que essa, ao meu ver, é até um pouco mais complicada. O monofisismo, o termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e physis, natureza. Seu principal expoente foi Eutico, também conhecido como Eutique. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada. Mas é mais ou menos isso que a gente entende, né? Não é. Cuidado, porque não é. O sentido de amalgamar não é o de unir. Não se trata de união, mas de mistura. Seria uma fusão. Traduzindo para linguagem automobilística, né, eu fiquei pensando nisso, essa doutrina crê aqui num Cristo híbrido. Ele não é nem a combustão, nem elétrico. Ou seja, ele nem é Deus 100%, nem é homem 100%. E aí o autor até dá uma ilustração, duas ilustrações bem legais. O bronze é uma liga de cobre e estanho, que são facilmente separáveis. Né? Cobre e estanho são facilmente detectáveis. Eles são unidos, eles são misturados, mas não se fundem por completo. Outra coisa é a cor verde. É uma mistura de cores azul e amarela. Assim como o bronze não é cobre nem estanho, o verde não é azul nem amarelo. Da mesma forma, de acordo com Eutico, as naturezas de Cristo não são divinas nem humanas. A resposta bíblica para isso: segundo a Bíblia, o Senhor Jesus é perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. Nós já lemos Romanos capítulo 9, versículo 5 e Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 11. E o concílio da Calcedônia veio exatamente para elucidar isso. Ele diz aqui, essa formulação teológica fala de duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. As propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho, olha só, não é primogênito, e entenda porque Jesus é unigênito, Filho único de Deus, o Deus Verbo, Jesus Cristo, o Senhor. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem, e nem de homem em Deus. Jesus não veio a ser Deus porque venceu a morte e a cruz, como alguns podem equivocadamente interpretar a parte final de Filipenses. Pelo que Deus... mas a Bíblia não diz pelo que Deus o exaltou soberanamente? Quando a gente vai na origem dessa palavra, Jesus é Deus. E ele está dizendo assim, pelo que retomei a minha condição de exaltação. Depois de me esvaziar, recuperei a minha condição plena.
E Deus o exaltou soberanamente e deu ao homem Jesus o mesmo nome que o Deus Jesus já tinha na eternidade. Um nome que é sobre todos os nomes. Para que ao nome de Jesus, o Jesus homem, que também é o Jesus Deus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua sem exceção. Porque o diabo, os demônios já deram uma treinadinha, né? Quando o endemoniado gadareno, ele vê Jesus, ele fala assim: ei, filho de Deus. Fora do tempo? Fora do tempo, você chegou antes da hora, não era hora para chegar, né? Vieste atormentar antes do tempo, né? Por quê? Porque ele já está entendendo que Deus está ali. Então, o próprio Satanás já nos deixa pistas, mas aí o ser humano insiste em muitas vezes, em suas vaidades, aprofundar seus conhecimentos para talvez até ocupar um lugar de destaque. Eu, quando eu vi o monofisismo, eu lembrei da cultura grega, que ela particularmente, ela usava muito a questão de dupla, homem-animal. Leão, homem, o touro e o homem, metade... Os egípcios também. Os egípcios. Então, a questão, isso aí é importante, né? Os deuses egípcios, eles eram dupla, né? Parte homem, parte animal, e se tornava Deus. A parte daí Deus. Então, até a mitologia grega, o Minotauro. Isso aí, e outras culturas, né, que jogam o homem, né? Até hoje nós temos, na nossa cultura brasileira, nós temos deuses parte homem, parte animal. Entendeu? Sim. Então, quer dizer, isso não está longe, não está presente na nossa cultura E atual, se nós não entendeu? tomarmos cuidado com isso, nós vamos incorrer nesse mesmo erro. Porque, então, pastor, mas o que a gente precisa saber depois de ser dito tudo isso? Porque eu acho que a gente encerra aqui, né, o assunto como um todo aqui. O que a gente precisa realmente entender é que, primeiro, Jesus não tem natureza híbrida. Ele não é parte Deus, parte homem. Ele é 100% homem, 100% Deus. Importante o que o senhor falou a respeito de Adão. Podemos repetir para a igreja a questão de Adão, o primeiro homem caído do pecado. Isso. Jesus vem assumindo a forma perdida. A forma perdida, a forma criada perfeita, mas que foi perdida. Isso aí. Jesus vem e ele reassume a sua forma. Ele vem e reassume a sua forma. E aí eu quero ler, me permitam, eu quero ler aqui, na página 51 do nosso livro Declaração de Fé das Assembleias de Deus, a humanidade de Cristo, diz o seguinte, página 50, a humanidade de Cristo. É longo o texto, mas eu vou tentar resumir. As Escrituras Sagradas apresentam diversas características humanas de Jesus. O relato de sua infância enfoca seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça, e a graça de Deus estava sobre ele. Lembra em outro episódio que diz: o Espírito de Jeová é sobre mim? Né? Então, o profeta Isaías anunciou de antemão sobre Emanuel: manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem, ou seja, até que venha a consciência. Jesus passou por todos os períodos. A gente fica imaginando o bebezinho ali, já sabendo tudo, olhando para todo mundo e falando: já sei o que você fez. Não é assim. Não é assim. A própria Bíblia está dizendo: manteiga e mel comerá, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem, ou seja, até que tenha consciência, até que comece a discernir. Só que quando ele começa a discernir, os pais começam a perceber: essa criança é muito diferente. É diferente. Ela é muito diferente. Ele tornou-se homem para suprir as necessidades de salvação da humanidade. O termo Emanuel, que o próprio escritor sagrado traduziu por Deus conosco, de Mateus 1:23, mostra que Deus assumiu a forma humana e veio habitar entre os homens. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Unigênito, único em substância, o mesmo, da mesma espécie, cheio de graça e verdade. O Verbo se fez carne. Não é Deus gerou um homem e deixou esse homem obedecendo até que ele pudesse se transformar em Deus depois de vencer a morte. Essa é uma heresia. Não, é Deus se faz homem e vive entre nós.
e age entre nós como homem. Mas aí está o mistério. Mas o Espírito de Jeová é sobre ele. Então, toda a autoridade para perdoar pecados, toda a autoridade que ele precisa para fazer milagres, está contida nele, porque ele também é Deus. É verdade. Apesar de se esvaziar das prerrogativas, ele não deixa de ser Deus. A Bíblia ensina tanto a divindade como a humanidade de Cristo, e todo espírito que confessa que Jesus não veio em carne, 1 de João capítulo 4, versículo 3, não é de Deus. Então, todo aquele que disser que era uma heresia dos tempos do apóstolo, do final do século da igreja apostólica, ali nos anos, começando nos anos 65 a 75, não, Jesus não era homem, ele era Deus, só Deus. E aí João diz, e todo espírito que confessa que Jesus não veio em carne, não é de Deus. Toda palavra profética que disser que Jesus é só espírito, é heresia. Ele possui duas naturezas, e essa união mantém intactas as propriedades de cada natureza, o que está claramente expresso no seu nome, Emanuel, ou seja, Deus entre nós. A encarnação do Senhor Jesus fez-se necessária para satisfazer a justiça de Deus. O pecado entrou no mundo por um homem, Adão, e assim tinha de ser vencido por um homem, Jesus. Em sua natureza humana, Jesus participou da nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. Muito bom. Interessante. Amém? Eu deixo Amém. aberto, se os professores quiserem fazer algum comentário, para nós concluirmos a nossa lição. Não, eu sempre termino essas lições que nós temos juntamente com a classe de casais, mostrando que são teorias, né? São ideologias, são ideias que foram vividas logo após a igreja, 300 a 400, e nós hoje ainda continuamos com muitas ideologias, ideias, muita divisão, e a gente tem que saber, através da palavra, a palavra é a única, o rumo certo, é a bússola para que a gente não erre. E também não leve outros ao erro, né? O problema hoje não é você errar, é outras pessoas que confiam em você serem levadas ao erro. Sim. Entendeu? E o que nós temos vivido hoje, na atual circunstância que estamos vivendo, é justamente pessoas que pegam parte da Bíblia, separam, pregam aquilo, vivem aquilo, mas que não é o que a palavra do Senhor diz. Então, eu acho que o grande mistério hoje, que antecede a volta de Jesus, é nós nos limparmos de tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que não procede da palavra de Deus, para que nós possamos entrar na vida eterna. Jesus fala assim, olha, no meu nome você pregou, no meu nome você profetizou, expulsou demônios, mas eu te digo uma coisa, eu não te conheço. Misericórdia. Não te conheço. Que coisa. Mas por que Jesus fala, eu não te conheço, nunca vos conheci, nunca, nem te conheço hoje, eu nunca te conheci. Então, a preocupação da igreja atual hoje com esse intento de ouvir uma palavra assim, entra, bendito meu Pai, preparado desde a eternidade, né, para você. E a outra palavra assim, olha, você foi para o lado errado, não te conheço, nunca te conheci. Então, a palavra de Deus, ela é muito clara, porque quando nós vemos Mateus ali, você vê que é uma narrativa do início. E eu acho muito interessante, pastor Mateus, quando ele fala da ideia de Deus, de 14 gerações, até chegar a Jesus. Então, a palavra ela é muito clara, ela é muito simples. Cheia de detalhes, alguns que nós não conseguimos entender no momento, porque nem toda a gente consegue compreender agora, mas a gente vai entender depois. Então, a igreja ela precisa, né, dar valor à palavra de Deus, para que a gente possa errar menos e continuar mais diante do Senhor. Amém. Professor? Eu gostaria de ler com um texto que é muito conhecido nosso, né, que é o texto conhecido como o texto da Grande Comissão. E eu tenho dito o seguinte, né, estudando essas lições com as irmãs, eu tenho dito que a gente precisa sempre retomar ele permanece sendo o texto da Grande Comissão, o ID,
É isso que nós precisamos cumprir, que nós precisamos buscar cumprir com integridade, com fidelidade à palavra de Deus, que diz o seguinte: Jesus veio e lhes falou dizendo: me foi dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém. Esse texto nos lembra de uma verdade. A ele foi dado todo o poder. Estando ele aqui na terra, manteve-se, como vimos, a natureza. Ele tem a natureza humana, ele tem a natureza divina. Ele é Deus. Ele esvaziou-se, se fez para que nós pudéssemos chegar a ele, para que nós pudéssemos sermos comprados pelo sacrifício dele. Amém. E ele estar conosco. Eu entendo que é muito importante nós lembrarmos, é um atributo divino, eternidade. A gente precisa relembrar sempre isso. Então, eu espero que os irmãos sejam abençoados pela lição, que possa ser de benefício e de crescimento a todos. Amém. Eu quero agradecer meus queridos professores. Eu quero também deixar um texto. Todos nós deixamos um texto, né? A primeira de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Primeira de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, o versículo 45 em diante diz assim: e assim está escrito: o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último foi feito em espírito vivificante. Mas não é o primeiro que é espiritual, mas o que é natural, e depois o que é espiritual. O primeiro homem é da terra e terreno, o segundo homem é o Senhor do céu. Adão, ele vem... Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 45, 46, 47. Importante é te deixar. Amém. Então, que você se lembre que o homem Jesus suportou e viveu por você aquilo que eu e você não poderíamos viver. E o Deus Jesus virá para nos buscar, porque o seu sacrifício foi perfeito. Amém. Nós vamos orar agora agradecidos. Eu quero te convidar a logo mais à noite estar conosco num grande culto, uma grande festa espiritual. Venha se você puder e traga mais alguém. Se não puder, esteja aí conosco no outro lado na transmissão e compartilhe o link com alguém. Vou pedir à professora Marcela que faça a oração encerrando e o pastor Idevan que nos despeça com a bênção apostólica logo em seguida. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, Pai, por este momento. Nós clamamos a Ti, que a Tua boa mão, que o Teu Santo Espírito visite a cada um que está nos assistindo nesse momento. Que traduza, ó Deus, no coração, na mente, traga entendimento aos Teus filhos. Que vidas sejam edificadas através daquilo que foi falado, através daquilo que foi ensinado, e que o Teu nome, ó Pai, seja glorificado. Porque não há outro objetivo, senão que a Tua obra continue na terra, cresça na terra e que vidas sejam salvas através de todo o trabalho que é tributado a Ti, Pai. E se nós choramos em nome de Jesus, amém. Nós vamos orar, né? Você que nos assistiu até agora, nós vamos orar a bênção final. Estenda as tuas mãos onde você estiver. Nós queremos também orar pelos irmãos que estão enfermos, acamados, doentes, enfermos. Você, onde você estiver, estenda as tuas mãos, receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, povo de Deus, que aguardam a volta de Jesus, e todos aqueles que creem dizem amém. Glória a Deus. Muito obrigado por ter ficado conosco até agora.